Então, você que trouxe a tua Bíblia, abra aí em Efésios capítulo 2, deixa aberto, daqui a pouco a gente vai ler, não agora. Enquanto você encontra, eu vou orar, vamos orar. Papai do céu, ainda na tua presença, nós estamos felizes, felizes mesmo, Pai, por poder desfrutar da presença do teu Espírito Santo, por receber, Espírito, a tua unção, a tua graça, mas agora nós queremos ouvir a tua voz através das Escrituras, da tua palavra, e eu te peço, Senhor, fale conosco, use aqui os meus lábios, me ajude a ser simples, objetivo. Eu oro, Jesus, de coração, para que o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos, para que eles entendam não só a letra, mas o espírito da tua palavra, porque, Pai, Jesus ensinou que a palavra é espírito e vida, mas isso só é possível mediante a ação do teu Espírito no coração dos seus filhos. Então abra o entendimento deles, em nome de Jesus, amém? Bom, domingo retrasado, nós começamos a falar sobre a doutrina do novo nascimento, e hoje eu quero concluir essa mensagem falando um pouco sobre as evidências do novo nascimento. O que é uma evidência? Uma evidência é um sinal claro de algo, né? E a gente vai falar de algumas evidências do novo nascimento. Nós aprendemos aqui, domingo retrasado, que o novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas sobre criar um novo você. É uma frase do John Piper, ele disse isto, que o novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas sim sobre criar um novo você. Nós aprendemos também aqui, domingo retrasado, onde e como ocorre a experiência do novo nascimento na vida de um homem, de uma mulher, né? O novo nascimento ocorre no espírito da pessoa, no homem interior. Quando a pessoa reconhece que é uma pecadora, então essa pessoa, ela confessa os seus pecados, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar nela, vivifica o seu espírito e ela passa a ser uma nova criatura em Cristo, aleluia. Mas tudo isso você pode, depois, você que não esteve aqui na semana retrasada, acompanhar a nossa mensagem que está lá no canal do YouTube da igreja, né? A doutrina do novo nascimento, você vai encontrar lá tudo isso. Então eu quero aqui reler o último texto bíblico que nós lemos no domingo retrasado, usando ele como ponto de partida, tá? Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o 6. É claro que a gente pregou esse texto aqui, a gente explanou ele, eu não tenho tempo para fazer isso de novo hoje, porque o foco aqui é falar sobre as evidências do novo nascimento, mas você depois pode, como eu já disse, ouvir a palavra. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, abençoada. A gente até apresentou alguns slides aqui, explicando mesmo sobre essa experiência do novo nascimento. Mas Efésios 2:1 está escrito assim, Paulo escrevendo à igreja: Ele, Deus, Jesus, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais, olha só, todos nós, Paulo se inclui, porque como eu falei aqui da Esther, todos nós nascemos com uma natureza adâmica, pecaminosa, todos nós precisamos da experiência do novo nascimento. Então Paulo fala assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então a gente falou aqui domingo retrasado, que para alguém ir para o inferno não precisa fazer nada, é só nascer. Pessoa que nasce e vive, passa a idade da inocência e não recebe Jesus, ele pode ser um bom religioso, ele pode fazer caridade, mas se ele não receber Jesus na sua vida e o Espírito Santo para vivificar o teu espírito, ele por natureza é um filho da ira, ele não vai passar a eternidade com Jesus. Mas olha o versículo 4, gente, como é maravilhoso,
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso, a obra de Cristo Jesus no Calvário por nós. E eu gosto muito do que a Bíblia diz, que nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Não é que vai nos fazer, é que nós já estamos sentados nas regiões celestes com Cristo Jesus. Agora veja bem, se alguém nasceu, precisa crescer, se desenvolver, sim ou não? Biologicamente falando é assim. Criança nasce, o pai espera que essa criança venha crescer, venha se desenvolver. E espiritualmente também não é diferente. Se nós nascemos de novo, a Bíblia fala que nós somos uma nova criatura, bebê espiritual, e nós precisamos fazer o quê? Crescer, desenvolver. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2 e 3, está escrito assim: como crianças recém-nascidas, e Pedro está escrevendo também para cristãos, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, o que, igreja? Cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Quantos aqui já provaram que o Senhor é bom? Então, nós provamos, através do novo nascimento, reconhecemos que somos pecadores, Jesus veio, o Espírito Santo vivificou o nosso espírito, agora a gente tem que crescer para a salvação. Porque nenhum pai quer que o seu filho seja bebê para sempre, ainda que é muito bom, não é verdade? A gente ter um filho, um neto, criança, bebê, é muito bom, mas a gente quer que ele cresça, que ela cresça. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, e ele também está claro, escrevendo para crentes em Jesus, e ele escreve no versículo 12 em diante, Hebreus 5, 12, de fato, embora a esta altura, tem versão que fala, pelo tempo decorrido, já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares, básicos da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é o que, igreja? Ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos. E ele não está falando de idade biológica aqui, falando sobre a questão espiritual, para adultos, os quais pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir, tanto o bem quanto o mal. Eu acho lindo esse texto, porque o escritor aos Hebreus, certamente está escrevendo para crente que estava em Jesus há muitos anos, e ele fala, gente, pelo decorrer do tempo que vocês são cristãos, vocês deveriam ser mestres na palavra, mas vocês ainda são criancinhas, vocês têm que ser tratados com leitinho, e é muito ruim quando isso acontece, quando a gente tem pessoas dentro da igreja local que está há anos, mas não cresce, porque gente, é comum, é normal a pessoa receber Jesus hoje, ter uma experiência de novo nascimento. Você não espera que amanhã, que depois de uma semana, um mês, ela já se torne um adulto, claro que não, mas a gente espera que essa pessoa venha crescer, a gente espera que Jesus seja de fato formado na vida dessa pessoa, que ela venha se desenvolver, mas anos e anos e anos a pessoa dentro da igreja, você fala, abra a tua Bíblia em Apocalipse, ela está lá no comecinho da Bíblia, fala, Jesus, não cresceu. E é interessante que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala sobre isso, sobre a necessidade de Jesus ser formado em nós, e ele chama os irmãos da Galácia de irmãos, de filhinhos, de gente que recebeu Jesus, mas esqueceu de crescer. E quando chega em Gálatas 4, no versículo 19, olha o que ele escreve, meus filhinhos, não são ímpios, não são pecadores, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês, sobre quais são as evidências de quem nasceu de novo, de quem Jesus foi formado na sua vida.
E como eu disse pela manhã, o intuito da palavra, o propósito da palavra, não é você ouvir e julgar as pessoas. Aquele nasceu de novo, aquela ali acho que não nasceu não. Não, é para você ouvir e fazer uma avaliação de você mesmo, como eu tenho que fazer de mim mesmo. Amém? Então vamos lá, algumas evidências do novo nascimento, de alguém que realmente teve um encontro genuíno com Jesus, alguém que viveu de fato a experiência da regeneração. A primeira evidência, fome e sede por Deus. Porque, irmãos, é claro que se alguém nasceu de Deus, ele vai ter fome de Deus. Ele nasceu agora da água do Espírito, o Espírito Santo está nele. Então outrora ele não tinha prazer em cultuar, ele nem tinha intimidade com Bíblia, ele nem lia Bíblia, ele nem orava, mas agora ele tem fome e sede de Deus. Ele tem desejo de orar, ele não ora mais por obrigação, ele ora porque ele tem desejo de estar em comunhão com o Pai. Ele não lê Bíblia apenas como um performance, como um ritual religioso, não. Ele se alimenta da palavra de Deus, porque ele sabe que a Bíblia é Deus falando com ele, e ele tem relacionamento com Deus. Ele jejua, ele tem prazer em ter comunhão com Deus. Ele não vem no culto porque ele é um religioso para falar, já fiz a minha obrigação, não. Ele tem prazer de se alimentar daquilo que vem de Deus. Ele nasceu de novo. Salmo 42, versículo 1 e 2, o salmista diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Gente, nasceu de novo, teve um encontro real com Jesus. Olha, participar de um culto como este, de uma célula, se alimentar da palavra de Deus, orar, não pode ser um fardo. É inerente de alguém que teve encontro com Jesus. O Espírito de Jesus está nele. Ninguém precisa ficar forçando. Oh, vai ler Bíblia. Oh, você precisa orar. Não, ele tem fome, ele tem sede de Deus. Como lemos em 1 Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas desejam de coração leite espiritual. A criança biologicamente falando, ela nasce. A gente não precisa ficar falando, filha, você precisa mamar. Não, quando ela tem fome, ela vai mamar, porque ela quer crescer. O crente, quando realmente nasceu de novo, ele tem desejo pelas coisas de Deus. Por isso eu falo com muito respeito e carinho. Quando você fica declarando, pastor, ó, eu não leio Bíblia porque eu não entendo nada, me dá sono, eu leio Bíblia, me dá sono. Ô pastor, eu não oro porque 3 minutos eu estou orando, acabou o repertório de palavra. Meu irmão, não fala isso, porque esse é você assinando um atestado de morte espiritual. Você dizendo, eu não nasci de novo ainda, eu sou um bom religioso, eu só reconheço que Jesus é o Salvador, mas eu não tenho vida como Ele. Jesus não foi formado em mim. É a primeira evidência de quem nasceu de novo, fome e sede por Deus. Não faz sentido na vida de alguém que nasceu de novo, enquanto o culto está rolando na semana, a célula está em casa assistindo o Jornal Nacional. Não faz sentido. Ele não vai porque o pastor está mandando, ou pedindo porque o pastor não manda em ninguém, mas é porque ele nasceu de novo. Ele fala, agora é o meu ambiente. Uma segunda evidência do novo nascimento é a repulsa, a aversão, a tristeza pelo pecado. O Davi, no Salmo de número 38, versículo 18, na parte B, ele disse assim: entristeço-me por causa do meu pecado. Presta atenção, entristeço-me por causa do meu pecado. Vai muito além de uma confissão e de um arrependimento, desculpa, barato. É tristeza pelo pecado. Quem nasce de novo, quem tem essa experiência do novo nascimento, de um encontro verdadeiro com Jesus, não é que ele agora é perfeito, não é que agora nunca mais ele vai pecar, nunca mais ele vai tropeçar. Pelo contrário, 1 João, ele fala lá, João fala em sua primeira carta, no capítulo 1, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Se pecarmos, se já não é mais uma prática, é um acidente, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer algo,
nasceu de novo, quando você peca, você fica triste. Ou pelo menos deveria ficar quem realmente teve um encontro profundo com Jesus. Eu gosto muito da expressão lá de Ezequiel 36, 31, onde Deus, se posicionando por meio do profeta, fala ao povo de Israel, o povo dele da antiga aliança: tereis nojo de vós mesmos, por causa da vossa iniquidade e das vossas abominações. Presta atenção: tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades. Não é ter nojo do pecado dos outros, porque tem cristão que é assim, vê o pecado de todo mundo. O irmão ali, o irmão fala demais, a irmã fala demais, aquele irmão, ele fuma, ele bebe, só que ele não olha para a vida dele. Porque quando a gente tem essa experiência do novo nascimento, a gente se entristece. Porque se você tratou alguém mal, você vai falar: Jesus, por que eu fiz isso com a pessoa? Você vai pedir perdão, você vai falar para o teu cônjuge: eu tratei você mal, olha o que eu falei para você, me perdoa. Porque nasceu de novo, vai se entristecer. Pecado tem nome. Tratou alguém mal, meu querido, eu tratei você no momento de ira, me perdoa, eu estou mal. Você sujou os olhos, passando alguma coisa no celular, você viu e falou: Jesus, o que eu fiz? Prostituí os meus olhos, eu não sou essa pessoa, eu tenho nojo. Quantos me entendem? Evidência do novo nascimento. Agora, gente, o que nós estamos vivendo nesses últimos dias da igreja aqui na terra? É gente que está dentro das igrejas, amaziado, união estável, e não há nada que impeça de casar, de acertar a sua vida, mas não quer. Pastor, eu estou vivendo há 15, 20 anos, já sou mais casado. Você não é. Talvez está vivendo com todo respeito, como aquela samaritana lá do capítulo 4 de João. Jesus falou: olha, você já teve 4, 5 maridos, e o que você tem não é seu. E a pessoa vive amaziado, fornicando. É gente que namora, tem relação fora do casamento, é gente que engana, é gente que passa os outros para trás, é gente que mente, é gente que fala mal e não se entristece. Está aqui, repulsa, tristeza pelo pecado. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações. É evidência de alguém que realmente nasceu de novo. Porque quando a gente nasce de novo, igreja, a gente tem que produzir fruto digno de arrependimento. É o que João Batista pregou, é o que Jesus pregou, é o que os apóstolos pregavam. Você roubava, você não rouba mais. Adulterava, você não adultera mais. Você pratica a homossexualidade, o lesbianismo. Meu irmão, abandone essa prática, senão você vai passar a eternidade no inferno. Ódio, aversão, tristeza pelo pecado, não é pelas pessoas, é pelo pecado. João Batista, eu não tenho muito tempo, mas olha só, no capítulo 3 de Lucas, nós temos um pouquinho aqui do discurso de João Batista, e está escrito que, olha só, versículo 7, dizia, pois, João aos pastores, é isso? A liderança, é isto? Dizia quem, João? Ele dizia à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: nós temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Deixa eu contextualizar isso para os nossos dias. Nos dias de João Batista, as pessoas iam para serem batizadas e elas se gabavam, principalmente os judeus: imagina, nós somos descendentes de Abraão, Deus tem promessa com nós, Deus fez promessa com Abraão, Isaac e Jacó, e nós somos descendentes de Abraão. E João fala assim: olha, gente, para de dizer isso, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. É como aquele cristão hoje que bate no peito e fala: imagina, eu sou crente, eu sou evangélico, eu nasci num berço evangélico, eu sou líder. Meu irmão, nada disso importa. O que importa é a gente produzir fruto digno de arrependimento, mudança, nasceu de novo, nojo do pecado, das velhas práticas. E aí, versículo 9, olha só o que João fala: e também já está posto o machado às raízes das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo.
E aí a parte prática, resultado da pregação de João, versículo 10. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Ô João Batista, o que a gente tem que fazer? E respondendo ele, e disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com os que não têm, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Simples assim. Tem que ter obra de arrependimento. Se você vivia de qualquer jeito, não fazia o bem para ninguém, começa a fazer. Eu não estou aqui dizendo, e nem João quis dizer, que boas obras salvam alguém. Mas, irmãos, não somos salvos pelas obras, mas a Bíblia fala que todo cristão que de fato teve um encontro com Jesus, agora ele tem que praticar boas obras. É frio essa semana, você tem um vizinho que você vê ele saindo para trabalhar, não tem uma blusa com frio, pega uma blusa e dá para ele. Você é cristão. Você vê alguém passando fome, você tem dinheiro, não precisa vir na assistência da igreja, fala: meu querido, está aqui uma cesta para te abençoar. Produza fruto digno de arrependimento. Versículo 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Então você imagina, pregamos aqui domingo passado sobre Zaqueu. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, que era odiado pelo povo judeu, porque ele cobrava impostos, um publicano, para o Império Romano. E aí, ele ouve a pregação de João e fala: e aí, tem salvação para nós? Tem sim. Você está trabalhando, você é um coletor de impostos, um publicano, não cobre mais do que lhe é exigido. Não roube as pessoas. Isso aqui, irmãos, a gente pode contextualizar. Você é comerciante, você é um profissional liberal, faça as coisas certo, trabalha certo, não cobre mais as pessoas, não engane ninguém, não defraude o teu patrão, chega no horário, dá um bom testemunho, produza fruto digno de arrependimento. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, ou seja, sem denúncias falsas, e contentai-vos com vosso salário. Você é soldado? Então faça o teu trabalho, meu querido. Não maltrata as pessoas, trata as pessoas de uma maneira digna. Contenta com o que você ganha. Não aceite suborno. Tenha nojo do pecado. Tenha nojo da iniquidade, do erro. Porque isto é uma evidência de quem nasceu de novo. Agora, onde nós estamos? Em uma geração onde, eu recebi Jesus, eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a vida não muda. As mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, os mesmos pecados. Uma terceira evidência do novo nascimento: certeza e segurança da salvação. O que para mim, irmãos, sem dúvida, é a maior bênção de um cristão que recebe Jesus na sua vida. Ele tem a certeza, ele tem a segurança da salvação. Eu sei que tem gente que não gosta disso. Quando você fala assim: olha, eu tenho certeza da minha salvação, a pessoa fala: esse cara é arrogante, é presunçoso. Eu não estou dizendo que a pessoa não é salva, eu estou dizendo que eu tenho certeza da minha salvação, porque é a maior bênção de um cristão que está caminhando aqui na terra. Olha só o que diz em Romanos 8,16: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos. Nós não somos mais criaturas, nós somos filhos. O Espírito testifica: eu sou filho de Deus. Isso é maravilhoso. 1 de João 3,14: sabemos que já passamos da morte para a vida. Eu não estaria distorcendo o texto se eu dissesse: sabemos que já passamos do inferno para os céus, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece. Ele está afirmando, João, para os cristãos: gente, nós temos certeza, nós já passamos da morte para a vida, das trevas para a luz, do inferno para os céus, porque nós amamos os irmãos. Mas quem não ama, permanece na morte. Por isso que não adianta você se enganar, eu me enganar: eu nasci de novo. Odeia todo mundo, não conversa com os outros, trata as pessoas de qualquer jeito, é inimizade, é ódio, é mágoa, é ressentimento, não conversa com um, não conversa com o outro. Meu irmão, você entra numa igreja, você entra na liderança desse jeito, mas no céu você não entra, eu não entro, eu tenho que nascer de novo. Está aqui, é a certeza que você tem.
Filipenses 1, versículo 21 e 23, a parte B, Paulo, ele escreve para os filipenses: porque para mim o viver é Cristo, o morrer é o quê? Lucro. Olha só, isso é incrível. Ele fala assim: eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Porque quando nós nascemos de novo, quando nós de fato temos um encontro verdadeiro com Jesus, a gente não tem medo mais da morte. Depois você pode ler na tua Bíblia, lá em Hebreus 2, versículo 14 e 15, fomos libertos, não temos mais medo da morte, porque nós sabemos que se a casa desse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos, mas eterno nos céus. Certeza da salvação. Agora você vê um monte de gente na igreja com medo da morte, medo de morrer, e eu não estou dizendo que você precisa morrer, ou pastor, como que é? Você quer morrer? Não, eu não quero morrer, porque a vida é de Deus e eu amo servir Jesus, eu quero cumprir o propósito que Ele tem na minha vida, mas a morte não me assusta, porque Jesus já resolveu o problema da morte há 2000 anos atrás. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E por isso Ele fala: eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ou seja, se você continuar lendo o contexto, ele vai falar: eu só prefiro ficar nesse corpo se for para servir a igreja, se for para produzir fruto para o reino, se não, para mim estar com Cristo é melhor. Certeza da salvação. Não precisa responder, por favor. Você tem certeza da tua salvação? Segurança. Uma quarta evidência, o batismo, porque o batismo é uma forte evidência de alguém que se encontrou verdadeiramente com Jesus. Agora ele quer fazer a confissão de fé publicamente, ele quer mostrar para todos que a experiência interior que ele teve, ele quer deixar público agora. Falou: olha, eu recebi Jesus, eu sou um salvo. Agora, é interessante isso, porque às vezes, eu sei que talvez alguns são porque são mal instruídos, né? Aí ele fala: pastor, eu não estou pronto para o batismo. Meu irmão, você falar que você não está pronto para o batismo na igreja há tanto tempo, você está dizendo assim: pastor, se eu morrer hoje, eu quero ir para o inferno. Eu sei que é forte, mas é a declaração. Porque a primeira coisa, quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela quer batizar. Eu não tenho tempo para mim estar aqui explanando todo o texto para você, mas em Atos capítulo 8, fala de um eunuco, né? Um etíope que ele foi para Jerusalém adorar, e ele estava voltando na carruagem ali, ele era um alto funcionário da rainha, e ele estava ali lendo o profeta Isaías, e o Espírito Santo falou assim para Filipe, evangelista: encosta naquele homem lá, vamos salvar ele. E aí está escrito que o Filipe começa a pregar ali, fala: você está entendendo o que você está lendo? Ah, claro que não, como que eu vou entender que se alguém não me explicar? E aí diz lá o texto, depois você lê na tua casa, que o Filipe leva ele a Jesus, e quando chega no versículo 36, está escrito: e indo eles, Filipe, o eunuco, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E aí você continua lendo, a Bíblia fala que os dois entraram na água e ele foi batizado. Porque quando a pessoa ela quer Jesus, ela tem um encontro com Jesus, ela quer se batizar, não importa o que vai custar, se vai custar um casamento que está aí junto, e que o outro fala: eu não quero nada com nada, não importa se o outro namora e vai ter que romper com o relacionamento agora, e o outro fala: mas assim eu não quero, não tem problema, eu quero Jesus, e eu quero realmente batizar, eu quero confessar: Jesus é Senhor da minha vida, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. E não adianta você olhar com todo respeito e falar: pastor, batismo não salva ninguém. Não salva, de fato, mas Jesus falou que todo salvo tem que ser batizado, é uma ordem do mestre. A gente vai questionar, olha, Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está aqui, o batismo não salva ninguém, mas todo salvo, ele quer ser batizado. E não tem esse negócio: eu não estou preparado, vai passar a ceia, eu não estou. Meu irmão, se posicione em Cristo Jesus.
Jesus, ele vai vir buscar uma noiva pura, não é uma amante, não é o observador, o que se identifica com o Evangelho, se posiciona, em nome de Jesus. Uma quinta evidência, o relógio apagou de novo. Uma quinta evidência do novo nascimento, é desejo de ganhar almas, desejo de ganhar almas. Alguém pode mexer, por favor, na tomada, fazendo um grande favor? Muito obrigado, tá? Olha aqui para mim, por favor. Desejo de ganhar alma. É incrível, mas alguém que realmente nasceu de novo, deseja levar outras pessoas a viverem a mesma experiência do que ele. A propósito, o Espírito de Cristo agora está nele. E isso é inerente da pessoa que nasceu de novo. Porque se você fala, pastor, eu nasci de novo, mas eu não tenho vontade de ganhar ninguém para Jesus não, eu não tenho vontade de trabalhar na obra não, eu não tenho vontade de cuidar de ninguém não, então meu irmão, você precisa avaliar a tua experiência com Jesus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5, versículo 11, obrigado gente, olha só, assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Quando você conhece o temor do Senhor, você recebe a tua salvação, o Espírito de Deus habita em você, você quer persuadir outros. E eu sei que o pastor Odair fala isso, que todo crente, toda pessoa quando converte, a primeira coisa que ela se torna não é cristão, é religioso. Não é assim? Você quer ganhar todo mundo para Jesus, você manda todo mundo para o inferno, você bebia até ontem, aí você chega no teu colega e fala, rapaz, para com isso aí vai te levar para o inferno. O cara olha para você e fala, rapaz, você estava comigo até ontem, agora você quer ser o bom, você quer ser... Mas ele está tentando passar para a pessoa a vida que ele recebeu, de uma maneira errada, mas ele está, vão para a igreja. Eu quando me converti, gente, eu falei, meu Deus, eu vou levar todo mundo para Jesus, porque essa vida com Jesus é muito boa. Aí eu lembro, meus irmãos não vão lembrar disso, mas era sábado, eu nunca me esqueço, eu chegava lá, assistindo o Globo Esporte, e eu com a Bíblia lá, tentando convencer que Jesus é o Messias. Esse cara ficou maluco, esse menino, né? Mas o que? Quando você conhece o temor de Deus, você quer persuadir as pessoas, você quer fazer algo para Jesus, você não quer ficar mais inerte dentro de uma igreja, com todo respeito, só sentado, participando, assistindo o culto e indo embora. Olha só, 1 Coríntios 9, 22 e 23, olha o que Paulo diz, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns, e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante. Paulo está dizendo, eu não quero apenas ouvir o Evangelho, eu quero ser participante dele, faço tudo para com todos, para que de alguma maneira eu possa salvar alguns para Jesus, porque eu estou terminando, olha para mim por favor, com todo respeito, amor e carinho, aquele cristão que vive repetindo, salvação é individual, eu já fui salvo, agora cada um se vira. É o cristão que demonstra com todo o respeito que não compreendeu o amor e a missão do Evangelho. Eu acho isso incrível. Eu falo com todo o respeito, eu vejo aqui na igreja gente que o pai e mãe, gente quer vir na igreja não traz. Ai meu Deus, meu pai Jesus, se o meu pai, se a minha mãe, que em nome de Jesus eu vou ver eles aqui, eu creio ainda, meus irmãos estão aqui, meus cunhados, tudo. Mas se meu pai e minha mãe moravam em Birigui e dissesse, filho, eu quero ir na igreja, meu irmão, você acha que eu não ia trazer meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia? E tem gente que não se importa, a salvação é individual. Entenda algo, não há nada mais precioso do que a gente ganhar as almas para Jesus, porque se eu fui salvo, eu quero salvar alguém. Isso aqui é inerente de quem nasceu de novo. Você nasceu de novo, você quer servir o reino, você já não quer mais estar apegado, arraigado em casa, em bens materiais, em trabalho, em dinheiro, em fama. Você quer ganhar almas, você quer ganhar almas. Você quer falar, Jesus, o Senhor me deu uma casa, eu quero abrir minha casa para ser uma casa de amor. Ah, meu Jesus, o Senhor me deu um veículo, eu quero encher o meu veículo de almas, e eu quero levar para a tua casa, e eu quero cuidar, e eu quero amar. Irmãos, isso não é uma palestra motivacional, isso é Evangelho, evidência da salvação. Você nasceu de novo, você quer ganhar almas para Jesus. Cedo, quando a gente acabou de pregar essa palavra, um casal aqui que estava visitando pela primeira vez, chorando, falando, pastor, eu precisava tanto ouvir essa palavra. A gente acostuma, né? Eu falei, sim filho, a gente acostuma a ser cristão,
a ser religioso, a chegar num culto como esse, sentar e ir embora, e um monte de gente se perdendo, e nós não estamos nem aí para ninguém. E eu quero encerrar aqui, relendo 2 versículos, que nós usamos como base semana passada, João capítulo 3, versículos 5 e 6, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, nascimento biológico, mas o que nasce do Espírito é... Olha aqui para mim, eu estou terminando, meu irmão. Eu digo com todo amor, respeito e carinho para você: você pode entrar numa igreja local como esta a vida inteira, você pode entrar no ministério sem problema, você pode estar aqui com o microfone pregando, você pode liderar uma célula, você pode dançar, cantar, pregar, sem nascer de novo, sendo só um bom evangélico, tendo só um bom padrão moral, religioso. Mas você não pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, meu querido. Eu não posso. Por isso que a gente não adianta ficar a vida inteira dentro de uma igreja e continuar com a mesma vida, do mesmo jeito, da mesma maneira. Porque se não nascer de novo, a gente não pode entrar no reino de Deus. E sabe de uma coisa? Nós estamos vivendo tempos difíceis, aonde a igreja, e eu digo igreja, não estou dizendo toda a igreja, não estou generalizando, mas muitos estão dando um péssimo testemunho, deixando o trabalho mais difícil, mais árduo de pregar o evangelho, por gente que está brincando de ser crente, de ser cristão, está dentro da igreja, mas está na prática da prostituição, da fornicação, da homossexualidade, do lesbianismo, enganando as pessoas, falando mal, mágoa, ressentimento, mais interessado em ser um youtuber, em notoriedade, do que do evangelho. Gente, nós precisamos nascer de novo. E se você nasceu, talvez você precise de um avivamento na sua vida. Por favor, se coloque de pé.